Hoje vai ser um bom dia para treinar meu jiu-jitsu com as águas vivas. Ele está chegando. Mas por quê? Por que você faz aqui? Vim lutar com você, Bob Narutoja! Jiu-jitsu, flore das sombras. Fala galera, tudo bem? Bruno aqui e ó, você gostou desse vídeo? Então hoje a gente vai ensinar vocês a fazer essas paródias de Bob Esponja com roupa de Naruto, ou até do Patrick com a roupa do Sasuke, e aí dá pra você pirar na batatinha, Tom e Jerry sendo tipo Goku e Vegeta. Você pode fazer, sei lá, os Jetsons sendo os Cavaleiros do Zodíaco. Nossa, eu tô brisando e tô revelando a minha idade. Então se você chegou do nada aqui, faz a inscrição do canal, ativa as notificações, porque a gente traz muito conteúdo bom, inclusive esse que vocês pediram pra fazer essas paródias de mix de heróis. Então, bora sentar, aprender todo mundo junto aqui, e é por isso que eu te peço encarecidamente de você deixar o seu like e o seu hype para que essa informação chegue para mais pessoas. E é claro, a resenha rola solta aqui nos comentários. Estou esperando por você nele, beleza? Bora lá ensinar vocês a fazer isso sem mais delongas, porque tem muito detalhe e tem inclusive um truque especial mais lá no final do vídeo de edição. Então acompanha todo o processo que a gente vai ensinar tintim por tintim, até a música de fundo, para você trazer algo parecido, mas que não é, e que dá para você utilizar com essas paródias, beleza? Parecido, mas que não é? Guarde, confie que no meio do caminho você vai entender. Então bora lá. Gente, primeira coisa, você pode fazer os personagens pelo Gemini, pelo Seedream. Eu estou utilizando a ferramenta, o modelo de ferramenta que a gente tem aqui dentro do YaPrime. Entra lá no goprime.com e se torne um membro, tá? Todos os membros, ó, aqui a gente tem inclusive os top ferramentas, né? Então o gerador de personagem, ele fica em segundo lugar. Eu tô usando o gerador de personagem, que é uma ferramenta que se conecta com a sua conta Google, mas ele já me traz o personagem em 3 poses, o que facilita para quando eu vou gerar as cenas em qualquer outro IA, ele entenda como é meu personagem de lado e meu personagem de costas de corpo inteiro, para que ele biruleibeie menos, beleza? Então, se você já é um membro, é só você clicar aqui, ó, e aí você entra na sua área membro, a gente vai no gerador de personagens que tem aqui, e olha que legal, quando você entra nele, você cai neste painel. Este painel é um painel que você pode simplesmente, deixa eu sair do full screen, né, salvar esta ferramenta para você, e aí você pode fazer as modificações que você quiser. Se você não salvar e quiser usar aqui, tá tudo bem, porque a gente ensina como criar esse modelo no próprio conteúdo que a gente disponibiliza para os premiums, e aqui a gente tem o layout do personagem com este prompt. Faça o Bob Esponja com a roupa do Naruto estilo 2D. Cara, já gerou aqui, eu achei demais, e eu baixei aqui o nosso Bobiranja, tá? A mesma coisa eu fiz aqui com o contexto do Patrick, tá? Olha como é simples, faço Patrick Estrela com roupa de Sasuke do Naruto, e ele fez aqui pra mim, e eu simplesmente baixei, tá? São os 2 personagens, então eu já tô tomando na minha ideia de que você já tem o seu roteiro pronto. O roteiro é a alma do negócio. Uma vez que eu tenho esses 2 personagens, seja você feito aqui ou pelo Nano Banana, no Gemini ou em outras ferramentas, você vai usar ele. Eu preciso dele de contexto, eu preciso saber como ele é aqui, tá? Então, uma vez que eu tenho esses personagens, você pode juntá-los no Gemini, assim como eu fiz aqui, tá? Então aqui, ó, vou pegar, que eu fiz várias cenas aqui dos meus personagens, e eu utilizei outra ferramenta que tá lá para um Premium, que é o gerador de cenas. Ele cria histórias. Ao invés de eu ficar um prompt para cada cena, eu mando o prompt que eu quero, tá? E aí eu subi os 2 personagens, coloquei a quantidade de cenas e o formato que eu quero, e ele gerou aqui as cenas do jeito que eu queria. Isso é muito importante para você que quer construir algo mais profissional, fazer a curadoria das cenas. Se você sabe, quando a gente olha para uma animação,
a gente tem que entender que essa animação ela tem muitos cortezinhos que nem sempre a IA consegue fazer com detalhe. E você fazendo esses detalhezinhos, você vai chegar mais perto de uma qualidade top. Não tô querendo dizer que esse vídeo que eu fiz ali no início tá fantástico e maravilhoso. Eu tô te dando um caminho para você construir esta ferramenta, tá bom? Então, você vai gerando. Eu abri várias janelas aqui para fazer várias cenas com os personagens aqui do jeito que eu quero. Ele até às vezes dá uma deliradinha aqui. Se eu quiser gerar outra, é só eu clicar aqui e ele vai gerar uma outra cena para mim de acordo com o contexto, tá? Então ele foi gerando várias cenas de acordo com a minha necessidade para eu utilizar aqui. As que eu gostei, eu simplesmente fui salvando aqui, né? É só pegar e baixar e aí eu vou salvando. Cena 1, cena 2, cena 3. Mas o mais importante é eu trazer um estilo de prompt aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de como é construído, tá? Isso daqui é a sua história. Imagina que isso daqui é você escrevendo o que você quer de cena. Você é o diretor e as IAs é todo o resto, tá? São os atores, é o contra-regra, o cameraman, enfim, tá? Então você traz aqui, ó. Cria uma cena épica de luta entre os dois personagens em uma vila Hokage. Ele entende, tá? Eles se encaram frente a frente e depois começam a correr por uma floresta em estilo anime. Na sequência, eles vão parar numa clareira de dunas de areia, onde começam a lutar. As cenas são de anime, sem risco ou elementos na tela, apenas cenas de luta para ângulos diferentes. E daí ele foi me entregando aqui os personagens. Eu não usei todas as cenas, foram só algumas que eu acabei utilizando, que eu achei mais interessante. Então, essa daqui eu usei bastante, que é o contexto da cena de luta, tá? Eu usei essa daqui também em alguns momentos para ele cair, mas isso é um contexto. Por quê? Porque isso vai fazer parte de uma história mais macro. Bruno, eu posso colocar toda a minha história aqui? Posso. Bruno, eu posso colocar cena a cena que eu quero aqui? Pode. Daí você só dá um comando e ele vai gerar, tá? Então funciona bem. Dá uma olhada lá no canal que tem outros vídeos que eu ensino a usar, principalmente o de fazer restauração de carro. Eu coloco as cenas todas, a história inteira, e ele vai me gerando as cenas aqui para eu utilizar, tá bom? É claro que como curadoria, você vai ver o que serve, o que não serve e vai adaptando, como eu fiz aqui, até chegar no contexto. Muito bem. Gostei das cenas? Eu só vou clicando em salvar e vou salvando em ordem. Por que é importante eu salvar em ordem? Para ficar mais fácil. Na minha história, o Bob Esponja está caminhando pela vila, ele pressente a chegada do inimigo, o inimigo está correndo pela floresta, depois ele faz um grande salto, chega, eles dialogam quase nada, e aí já começa uma trocação que termina com a explosão, como vocês viram no final. Tá? Então, isso é mais um esquemazinho que eu já tinha na minha cabeça, mas coloca no seu papel, porque você vai entender que determinadas cenas, você precisa de mais takes para uma determinada cena e nem toda IA vai conseguir entregar para você. Neste caso aqui, a gente está utilizando o Nano Banana e o Grok, que são as ferramentas mais acessíveis do mercado que permite você fazer conteúdos mais permissivos como esse. E a cereja de bolo para alguns detalhes, eu utilizei o Hilo IA. O Hilo IA, numa conta grátis que você abrir, vai te dar alguns créditos, mas eu estou usando aqui eles em parceria com o Hilo IO, que eu entendo que às vezes ele entrega bastante coisa interessante pra gente, beleza? Salvou todas essas cenas, é hora de animar e eu animei todas elas por aqui. Olha esse exemplo, tá? Então, tem uma cena aqui, ó, tá vendo que ele deu uma biruleibiada aqui, ó, ele biruleibiou aqui na orelha, tá? Então, é muito importante você começar a fazer a curadoria das cenas para ver o que elas entregavam para você, ó. Aqui, ó, ele foi pulando de galho em galho. Então, só para você ter ideia de estilo de prompt, eu vou fazendo o seguinte, tá? É como se eu narrasse um livro com os acontecimentos. Olha esse exemplo. O personagem corre ao estilo anime entre as árvores da floresta, a câmera se movimenta pegando-o de ângulos diferentes enquanto ele corre e pula entre os troncos e galhos das árvores ao estilo anime. Cena épica de anime 2D, sem música para efeitos sonoros, sem música de fundo. Eu trago muita ênfase de não ter música. Por quê? Aqui eu falo sem música, apenas efeitos sonoros, tá? Eu falei errado, mas é sem músicas, apenas efeitos sonoros. Por quê? Porque eu quero depois não ter que ficar colocando efeito especial de som.
Eu quero apenas os sons de efeitos sonoros que o Grok me entrega até que ok, e aí depois eu coloco uma trilha de fundo. Essa dica vale ouro, porque na composição é a música que faz a amarração das cenas. A música é tudo. Entre as cenas, a mesma música, vai dar aquela liga, argamassa, quartzolite aqui, pra gente fazer essa conexão, tá? E é a mesma coisa aqui em cenas de luta, tá? Ó, é importante curar, porque eu uso o mesmo prompt várias vezes até chegar ao ideal, porque a biruleibiada aqui da faixa é uma coisa da IA, não é uma coisa sua, tá? Então você replica esse prompt até chegar no melhor formato possível. Se na época de anime, os personagens começam a lutar entre si, o personagem rosa de roupa azul, e aí é uma outra dica, eu trago o elemento, roupa rosa né, tipo, oi, biruleibiei. Personagem rosa de roupa azul. Por quê? Eu não tenho que falar que é o Patrick Estrela. Eu falo como é as características dele que ele entende. Ataca o personagem de laranja com golpes de karatê. No segundo seguinte, o personagem laranja tenta dar os golpes de volta no oponente que se esquiva com maestria, mantendo o olhar sem emoção. Sem música de fundo, os personagens não falam, apenas lutam. Movimentos frenéticos com movimentos de câmera indo de um lado para o outro. Então você tem essa cena muito boa que eu faço em vários aspectos, em várias cenas aqui, tá? Ó. Tem várias cenas aqui que eu tô trazendo pra você, inclusive da própria luta, tá? Então, ó, você vê que tem várias cenas que eu vou fazendo pra achar qual é a melhor. Achei qual é a melhor, você entrou no Grok, fez a sua conta, cara, tudo isso que tá sendo gerado aqui no Imagine, tá? Então, se eu entro no Grok e vou em Imagine, é só eu subir a imagem aqui, trazer o prompt e colocar em vídeo e mandar gerar, e ele vai gerar os resultados para você de forma inacreditável aqui, tá? Então, aqui, ó, é um exemplo. Gostei do exemplo? Clica nos 3 pontinhos, vou em Upscale para baixar ele em alta qualidade, tá? Uma vez que ele aparecer HD aqui, você já pode baixar ele aqui em alta qualidade. Também, vai baixando. Cena 1, cena 2, cena 3, todas as cenas. Você vai ver que quando você tiver todas as cenas prontas, você vai sentir falta de alguma coisa, né? E aí você faz os encaixes, como eu acabei fazendo desta cena aqui. Eu senti falta de um close no olhar do nosso Naruto Bob Esponja aqui, tá bom? O que é importante, tá? Nem tudo é possível ser feito com o Grok ou é possível com muito esforço. Então, o que a gente acabou fazendo aqui, tá? A gente acabou utilizando, deixa eu abaixar aqui para vocês verem, o Hilo IA, tá? No Hilo IA, eu fiz várias cenas. Essa cena trepidando aqui eu não conseguia fazer de jeito nenhum lá no Grok, tá? Então eu quis trazer pra cá. E algumas cenas de luta eu até tentei aqui, mas não consegui alguns bons resultados, tá? Então, ó, aqui, ó, deles juntando poder e de repente a cena explode na tela, foi feita aqui. O salto, ó, eu fiz mais de um, então tem que ter uma curadoria aqui pra gente entregar qual que é o melhor, tá? Então, você vai fazendo a curadoria do que é o melhor. Entra lá no Hilo IA, link na descrição de todas as ferramentas, faz o seu cadastro grátis lá, você vai ganhar alguns créditos para poder fazer. Se você quer baixar, você clica aqui, e para quem já paga pelo Hilo IA, tem a opção de baixar sem marca d'água, tá? Então tá aqui a dica para te dar. Uma vez que você fez todas as cenas, é hora de você ir para o Suno. Suno, faz o seu cadastro, vai em Create, tá? Quando você vai em Create, você vai ver que o painel que ele vai aparecer para você, como eu estou trabalhando com músicas de fundo, é só você dar o prompt aqui e ticar em instrumental. Vai na minha que você pode dar prompts simples como, por exemplo, que você quer um background de anime ao estilo Naruto, simples assim, e ele vai te entregar as músicas. No caso, ele entregou esta daqui para mim, e aí eu venho em 3 pontinhos e clico em baixar MP3. Essa é a música que eu estou utilizando. Tem que tomar cuidado com o Suno, porque ele não te dá direito autoral, então como aqui é um vídeo meramente educacional, eu estou trazendo aqui para você, mas é uma dica super interessante aqui que você pode utilizá-lo, tá? Uma vez que eu tenho tudo pronto, eu vou para onde? Eu vou aqui para o nosso querido CapCut, jogo todas as cenas aqui em ordem, tá vendo? Ó, coloquei todas em ordem e eu fiz a dublagem. Pois é, eu acabei fazendo a dublagem porque a voz original não era a voz que eu tava achando interessante, tá? Então, olha só como é que é a voz original deles aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou trazer o volume de volta e este daqui, deixa eu deixar no mudo para vocês verem, ó. Olha como é que é a voz original. Hoje vai ser um bom dia para treinar meu novo jutsu com as águas vivas.
Aqui tem a minha risada de fundo, né? Mas vocês viram que eu meio que fiz toda a dublagem. Como que eu faço essa dublagem, Bruno? Se você quiser fazer essa dublagem, eu pego o tempo, tá? Eu vejo o tempo que ele fala e gravo sobre o tempo e aí dá boa, tá? Então, se eu gravo o tempo, aí eu só pego, tiro o áudio deste cara e coloco o áudio da voz sobre. E aí eu vejo se o áudio tá batendo certinho aqui, ó, e a risada começou e foi. Aí fica assim, ó. Hoje vai ser um bom dia para treinar meu jiu-jitsu com as águas vivas. Reparou outro ponto aqui embaixo, ó? A trilha é onde é a costura que eu falei pra vocês, tá? Então, meio que a gente vai fazendo isso, eu tenho todos os áudios aqui da dublagem. Em alguns momentos, como eu trabalhei com o Hilo Ya, ou eu queria trazer algum som mais picante, eu utilizei, som picante é fogo, né? Eu usei os efeitos sonoros, tá? Clico em áudio, vou em efeitos sonoros, coloco em inglês o que eu quero e ele vai gerando, principalmente na cena final, tá? Essa cena final que tem essa tremedeira e eles estão gritando, como foi com o Hilo Ya, não teve como eu fazer isso senão por meio de efeitos sonoros. E fica desse jeito aqui, ó. Então eu trouxe um efeito de explosão, outro efeito de explosão, e aqui os áudios dele. E aqui no final ele fazendo como se estivesse dublando mesmo, tá? Inclusive, fica uma dica, vocês sabiam que eu já trabalhei em rádio e eu imitava vozes em rádio há muito tempo atrás. Você da Rádio Animix aí tá me ouvindo? Ó, um grande abraço, saudades, viu? Então, ó, foi isso que a gente faz. Uma vez que você conseguiu todos os encaixes, eu sugiro que você trabalhe com transições, que é esse cara aqui, ó, vai fazendo as transições de cena e coloca entre uma cena e outra, tá vendo? Ele dá uns efeitos assim, ó. Você viu que ele deu um zoomzinho? Ele está chegando. Aí, ó, jogou pro lado. Eu fui fazendo transições até chegar no melhor modelo. Tem algumas cenas que eu não coloco porque não precisa. Entenda aquela que vai fazer uma conexão para grudar. Outra dica super importante é que alguns vídeos podem dar uma delirada, então você corta, tá? Pega a ceninha que você precisa, por isso que é importante você curar. Você pode fazer o recorte de mais de uma cena para utilizar, como é o caso daqui, né, no final, né? Os dois se chocando, eu utilizei duas e fiz uma transição para como se tivesse um zoom aqui quando fosse explodir a tela. Ficou mais ou menos, dá para melhorar, mas eu queria saber a sua opinião. Você curtiu? Você gostou? Gostou? Fechou o projeto? Clica aqui em exportar, né? Você vai conseguir, escolhe o lugar que vai ser, o estilo de vídeo e ó, exporta e é só alegria para você publicar nas redes sociais. Esse é o vídeo que eu queria trazer para você. Você curtiu? Você gostou? Vai utilizar? Não vai utilizar? Tô te esperando para resenhar aqui nos comentários e te aguardo no próximo vídeo do IA Prime. Se cuida! Tchau, tchau!